Queridos irmãos, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9, que diz assim: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Queridos, para entendermos essa expressão, essa palavra do Senhor Jesus, primeiro é necessário compreendermos aqui o quarto mandamento de Deus. No quarto mandamento, Deus ordenou o seguinte: honrar pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observar uma coisa, é o único mandamento que vem acompanhado com uma promessa, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus vai dar. Honrar pai e mãe. A ênfase neste caso está na obediência direta ao comando de Deus, tornando claro que honrar os pais é uma ordem divina. Isto engloba não somente um dever, implica obrigações diversas. No Novo Testamento, durante um debate com os fariseus sobre as tradições religiosas e os mandamentos, Jesus afirma: honra teu pai e a tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Assim, Jesus não apenas reafirma a ordem de honrar os pais, mas também condena aqueles que a negligenciam ou desrespeitam, destacando a gravidade da transgressão. Além disso, queridos, quando um jovem rico pergunta a Jesus sobre como obter a vida eterna, Jesus responde: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, entre outras obrigações. Nesta resposta, Jesus coloca a honra aos pais em paralelo com o amor ao próximo também. O respeito pelos pais surge dos laços afetivos naturais e do reconhecimento do dom da vida que nós, filhos, recebemos deles. Esse respeito se manifesta na docilidade e obediência autênticas, reconhecendo as ordens e ensinamento dos pais como guias valiosos. Enquanto vivem na casa dos pais, os filhos têm a obrigação de obedecer às instruções que lhes são dadas. Não é pelo fato de ser de maioridade ou de ser independente financeiramente, mesmo alcançando esse patamar na vida, deve continuar buscando seus conselhos e aceitando admoestações justificadas. Além disso, o quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Isso inclui fornecer ajuda material e moral durante a velhice, doença ou em tempos de necessidade. Este é um dever de gratidão lembrado em vários ensinamentos da Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, nós temos dois exemplos, um de como honrar os pais e o outro negativo. O primeiro é o respeito de José com seu pai Jacó. Após se tornar governador do Egito, José reconheceu e chegou a fazer de tudo, para reencontrar com seu pai. Ele honrou seu pai,
providenciando terra e sustento para ele e a sua família durante a fome. Quando Jacó faleceu, José cumpriu seus desejos de ser sepultado em Canaã, demonstrando profundo respeito e amor filial. O exemplo negativo foi o comportamento de Absalão. Absalão, filho do rei Davi, rebelou-se contra o seu pai, tentando usurpar o trono de Israel. Fez de tudo para matar seu pai, promovendo até uma guerra civil até encontrar o seu pai. O que nos impressiona, queridos, é que Davi ainda sofreu, chorou bastante quando soube que Absalão foi morto nesta guerra. A tristeza de Davi pela perda do filho rebelde, queridos, ressalta as consequências de não honrar aos pais. Enfim, honrar pai e mãe significa demonstrar respeito profundo, gratidão e cuidado com eles enquanto vida tiverem. Mas, queridos, então, como fica agora as palavras de Jesus em Mateus 23:9? Vamos ler outra vez? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então, a frase a ninguém chameis de pais, como explicar? Ora, Jesus estava neste ensino, queridos, combatendo o orgulho e a busca por títulos de honra pelos líderes religiosos da época, como os escribas e os fariseus, e não para proibir o uso da palavra pai no dia a dia. Esses líderes religiosos da época adoravam ser chamados de rabi, mestre, e também de pai, exigindo assim uma submissão cega e status de superioridade espiritual que mantinha sobre os seus liderados. O ensinamento de Jesus é um alerta contra a idolatria religiosa. Ele não condena o título em si, mas sim a adoração, a veneração excessiva ou a submissão cega a líderes humanos. Jesus estava falando da supremacia de Deus. Ele alertava que só um é o nosso Pai, o Pai Celestial. Isso significa que a autoridade espiritual e a soberania supremas pertencem apenas a Deus, e nenhum ser humano deve ocupar o lugar dele na nossa vida. Você sabia que Jesus, em João 8, disse que o diabo também é pai? Sim, Jesus chama o diabo de pai de alguns, possível de milhões daqueles que amam a mentira. Vamos ler. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 44. Você sabia que a palavra padre vem do latim pater, que significa pai? Quando os católicos dão o título ao seu sacerdote de pai, padre, eles dizem que não estão dando a ele o mesmo status próprio a Deus, nem diminui a paternidade absoluta e universal de Deus. Bem, isso é com os católicos, né, queridos? Novamente,
é bom enfatizar: Jesus não estava proibindo chamar seu pai terreno de pai. A própria Bíblia orienta a honrar pai e mãe. E o apóstolo Paulo chama a si mesmo de pai espiritual em suas cartas aos Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 4,15, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. E no verso 17, Paulo chama Timóteo de meu filho amado. João também chama os crentes de filhinhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo o seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João 2,12. Mas observaram, tanto Paulo como João não estavam exigindo, usando este título de pai, adoração a si, nem para exaltação, ou glória, honra deles, eles proferiram isso. Era uma expressão de amor, como o pai verdadeiro tem pelo filho, o filho que ele gerou, o filho espiritual. Também Estevão chama Abraão, que viveu há 2000 antes dele, de pai. Vamos ler. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Atos 7, versículo 2. Então, finalizando nossa breve meditação, a instrução de Jesus serviu para alertar as pessoas da época a não colocarem líderes religiosos ou humanos em um pedestal divino. Significa que a autoridade máxima e espiritual última pertence apenas a Deus. Ficou claro, queridos, que a Bíblia não condena tratar o seu progenitor de pai. O próprio Jesus e os apóstolos utilizaram os termos pai e mãe para se referir a parentes terrenos que em diversas passagens, como honrar pai e mãe. Amém? Vamos orar. Te agradecemos, ó eterno, glorioso Deus. Somos filhos amados pelo Pai amoroso, misericordioso, bondoso, assaz benigno. Que honra, que prazer, Senhor. Esse é o verdadeiro Pai. Aleluias. Obrigado por tua imutável e gloriosa palavra, pelos ensinos verdadeiros da mesma, que nos aponta o caminho certo, o caminho correto, o caminho que leva aos céus. Abençoa os lares, Senhor, que recebem a tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus alcance vocês com a sua bondade e misericórdia, e até o nosso próximo encontro, se Deus conceder essa graça. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul.
onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.